Muito bem-vindo, Mente Livre. Olha só, uma sexta-feira que sextou com um apetite aqui todo especial, né, Evelyn? Estamos encerrando com essa aula de hoje aqui a primeira temporada do Liga 3i. Essa aqui é a quinta aula da sexta série, né? A série dessa semana nós estamos trabalhando como você vencer o medo e a procrastinação com a ajuda da narrativa e da história de vários personagens bíblicos, né? Então assista as outras 4 aulas e na aula de hoje nós vamos te ensinar a como superar o medo de assumir uma posição de coragem. Olha que bacana isso, hein, Evelyn? Né? Muito bom, né? Porque uma posição de coragem não significa ausência de medo. Olha que interessante. Superar o medo de assumir uma posição de coragem. Mas coragem não significa ausência de medo. Significa você assumir a posição, mas sabendo como dominar esse medo, né? Então você vai entender isso aqui. E a personagem de hoje, tá? É uma jovem que se tornou rainha da Pérsia. E isso aqui se passa no reinado do Assuero, também conhecido como Xerxes I, rei da Pérsia, né? E essa mocinha se chamava Esther, um dos livros muito famosos da Bíblia, né? E que vai trazer uma história muito bacana aqui. Olha que interessante, né? O rei estava à busca de uma nova esposa e entre as mulheres da cidade tal foi escolhida Esther. Ela era judia e o rei não sabia disso. Olha só, hein? Então ela estava começando uma coisa um pouco errada aqui, porque ela não estava começando a sua trajetória junto ao rei com o princípio da verdade. Mas, né, todos os caminhos levam a Roma, segundo diz o ditado, né? Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Deus tinha um propósito muito maior para Esther. E nessa história, ela tinha também um primo que se chamava Mardoque, que tinha problemas sérios com um dos assistentes do rei que se chamava Amã. E Amã era um homem muito maldoso. Ele queria acabar com o povo judeu. Quando a Esther descobriu isso, ela teve que tomar uma atitude muito difícil, exatamente o que a aula de hoje fala. Ela teve que superar o medo de assumir uma postura de coragem. Ela teria que passar por algumas situações. Primeiro, que para falar com o rei, mesmo ela sendo esposa, rainha, ninguém conseguia falar com ele, né, sem estar ali pré-agendado, né, sem ter autorização, horário marcado para falar com o rei, né? E o que aconteceu? Ela foi falar diretamente com ele, mas antes disso, ela orou, ela conversou com o povo judeu para que houvesse mais firmeza dentro dela, entendimento dentro dela da postura que ela ia assumir. Ela ia contar ao rei que o Amã, né, estava tramando uma estratégia para acabar com o Mardoque e acabar com o povo judeu. Para isso acontecer, ela teria que mostrar por que ela estava defendendo essas pessoas. Então, ela teria que contar que ela era judia, coisa que ela não havia feito ainda. Então, nesse momento, Esther passa por todas essas situações, por todos esses receios, esses medos, em relação a essa posição de coragem que ela tinha que assumir. Mas era uma posição de coragem para salvar o seu povo. E o que aconteceu? Quando ela fez tudo isso e contou ao rei, o rei tomou a atitude de mandar enforcar o Amã. Inclusive, foi enforcado no próprio artefato de forca que ele havia criado para as pessoas judias que ele queria acabar, né? Então, veja que ela teve que vencer, né, o medo de se posicionar, ela teve que vencer a mentira e contar a verdade, né, porque a mentira não leva você a lugar nenhum. Ela teve que orar para Deus para pedir direção, ela conversou com outras pessoas sobre a sua atitude. Todas as situações que vinham em relação a uma posição que você vai assumir, você pode trazer para a sua vida também,
né? Você conversa com pessoas que podem te ajudar a ter um entendimento melhor. Você começa tudo isso orando para Deus para pedir direção. Você se posiciona na verdade, aquilo que não for parte da verdade, não fizer parte da verdade da situação que você está vivendo, você diz não, seja seu sim, sim, o seu não, não. A Bíblia não fala de meias verdades, né? De isso aí, história do inimigo para acabar com a raça humana. Então, ela se posicionou de forma clara, né, com o rei. E é isso que você tem que fazer. Então, sempre em relação a um posicionamento de coragem que você precisa para a sua vida, você tem que estar firmado na rocha, como a palavra de Deus diz, firmado na verdade de Deus em primeiro lugar, com o poder de Deus a teu caminho. Isso você consegue através de oração, de jejum, de intimidade na palavra com Ele, né? Pedindo aconselhamento para pessoas que entendem do desafio que está à sua frente, e você escolhendo a postura correta, o momento correto, a comunicação correta a utilizar para resolver essa situação na sua vida. Fechou? Então, espiritualmente, né, esse foi o passo a passo. E olha que interessante, né? Tem uma passagem da Esther, que está em Esther 4,16, e que ela tem uma reflexão muito rápida, muito rasa sobre tudo isso. Então ela fala assim: se perecer, pereci. Olha que interessante essa frase, hein, Evelyn? Se tiver que morrer, vou morrer. Se tiver que dar certo, vai dar certo. Se tiver... Por quê? Porque meu Deus é maior. Verdade. Eu falei com Deus, então se tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou tentar salvar o povo. Eu vou manter a minha posição de coragem. Eu vou manter a minha posição, o meu posicionamento. Mas ela não deixou de ter, como Neemias, né, duas aulas anteriores a gente falou de Neemias, não deixou de ter uma estratégia. Né? Ela orou, ela foi falar com pessoas, ela se posicionou, ela falou com Mardoque, o primo dela e tal, para ver se aquele posicionamento seria o correto. Até que ela teve a conclusão de que ela teria que falar também a verdade, ou seja, a única coisa que poderia derrubar ela nessa história é ela não contar para o rei que ela era judia, ela ia manter uma mentira no ar. E isso poderia, né, obviamente, fazer ela perder a credibilidade e não conseguir o efeito que ela conseguiu nessa vitória, né? Fechou? Foi bacana essa história, Evelyn, né? Muito. Muito legal, né? Esther preparou, olha como é que foi isso, né? Ela fez tudo isso porque ela ainda faz parte da estratégia, que ela preparou um banquete para o rei, e durante o banquete, que era para o rei e era para o próprio Amã, né? E durante o banquete, ela contou a sua identidade judaica para o rei, né? Legal. Olha só, o que tem por trás aí, então, desse posicionamento da Esther? Coragem, sabedoria, fé e discernimento. Fez sentido aí, Evelyn? Fez. Dá para perceber nessa história que ela teve coragem, que ela foi sábia nas suas escolhas, na sua estratégia, que ela teve fé em Deus e que ela, obviamente, teve o discernimento de como fazer no melhor momento, qual era a postura, qual era o olhar, vou fazer um jantar, né? Você veja que tem toda uma estratégia. Isso é o que acontece quando você tem clareza de Deus na sua vida, quando você tem uma mente que pensa em solução, uma mente que pensa em resolver, né? Então você tem a tua mentalidade e você tem o teu espiritual conectados nessa hora. Falando em emocional, a gente está falando aqui da dica emocional para você vencer o medo de posicionamentos de coragem, né, que exigem coragem. Primeiro, superar o medo de assumir responsabilidades começa com clareza de propósito. Olha que interessante, né? Umas 2 aulas atrás a gente falou do porquê e do para quê, né? Então você tem que ter claro qual é o seu propósito. E o dela, nesse caso aqui, era não permitir aí que o povo judeu fosse prejudicado, né? Esther tinha um objetivo claro, pediu direção para Deus, tudo isso aconteceu emocionalmente, espiritualmente com ela. Ela tinha um objetivo claro, pediu direção a Deus, pediu oração do seu povo, foi isso que ela conversou com as pessoas do seu povo, pediu que orassem para que Deus lhe desse o direcionamento correto e o suporte para essa situação. Ou seja, ela se fortaleceu espiritual e emocionalmente para o desafio, né, para vencer. Lembra que a gente fala sempre aqui sobre você aumentar a sua competência em relação ao desafio para poder vencer o medo? É isso. Você aumenta a competência, o desafio fica menor, você vence o medo que está à sua frente, né? Solução produtiva
né? Opa, telinha para variar pulou aqui. Vamos voltar aqui. Então, na solução produtiva da inteligência produtiva de hoje, né? Você pode ter clareza do impacto. Foi o que Esther fez muito bem aqui, ó. Olha só, você pode anotar num papel como suas decisões impactam ou vão impactar a você e aos outros envolvidos. Foi exatamente o que a Esther fez, né? Se você pegar aqui o resuminho da história, ela foi avaliar exatamente o nível do impacto, da atitude, do posicionamento de coragem que ela precisava ter. Substitua pensamentos de medo por declarações bíblicas. Isso aqui eu falo quase todas as aulas aqui, né? Deu medo, pensa na palavra de Deus, lembra de uma palavra de Deus e declara aquela palavra para o medo. Fala, show medo, show Satanás, show confusão. Aqui é com Deus. Então você sempre declara uma palavra de Deus nos momentos de medo, tá? Tem um exemplo aqui, ó. Josué, que foi um grande líder aí, né, de Moisés no deserto, o povo de Deus, foi um dos únicos que chegou à terra prometida, né, justamente por sua fidelidade a Deus, sua obediência. Josué 1:9 diz assim: não comandei eu? É uma pergunta, né? Deus falando com ele. Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, né? Então Deus deixa claro que quando você crê em Deus, tem fé em Deus, é dessa forma que ele age com você. Né? Olha a pergunta dele. Não te mandei eu? Não te dei essa direção? Não mostrei para você o que fazer? Não te orientei no que fazer? Não ficou claro para você? Você não está em paz dentro de você? Você não tem entusiasmo? Você não está feliz dentro de você? Então, vai que o resto é comigo. É assim que Deus age. E ou você acredita nisso, ou você vive uma vida dominada pelo medo. Essa é a diferença. E Esther mostrou exatamente como a gente faz isso na prática aqui, né? E vamos lá, uma ferramenta que você pode utilizar aí no dia a dia para te ajudar aí, na parte prática, é antes de assumir o grande risco, antes de assumir um posicionamento de coragem, como a Esther passou aqui nessa história, você pode definir prioridades com base na tríade do tempo. O que quer dizer? O que é a tríade do tempo? É um exercício, tem um livro, eu não tenho ele aqui hoje, mas você pode ler o livro do Christian Barbosa, que é um expert aí dos melhores do Brasil em produtividade, que se chama Tríade do Tempo. Basicamente, para você entender a tríade do tempo, é você dividir tudo que você tem em termos de tarefas, de compromissos, de objetivos, naquilo que é importante, naquilo que é urgente, e inclusive a tua agenda você pode definir dessa forma, o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. Circunstancial é o que você deve repensar se vai fazer ou não, analisar se vale a pena ou não, até deletar. Urgente é aquilo que era importante, você não fez na hora que era importante, na hora que você disse, ou seja, você procrastinou, né? E se tornou urgente, então não tem jeito, vai ter que fazer. E o importante? Importante é aquilo que você tem que fazer primeiro, porque depende, o resultado do que você quer depende daquilo. Só que o que acontece? A maioria das pessoas vive com a mente muito mais no circunstancial, tomando conta, fazendo coisas que nem precisava nem nada, do que no que é importante. Você tem que reverter essa ordem, tá? Então, defina. Você tem um desafio à tua frente, é o que a ferramenta diz aqui. Use a ferramenta da tríade do tempo. Tem um desafio, tem um medo à sua frente, tem que ter uma posição de coragem em alguma coisa. Você vai lá e fala assim, o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial nessa situação. E aí, com essa clareza, você toma a atitude que você tem que tomar. Faz sentido, Evelyn? Faz sentido. Muito bem. Evelyn, você já está chorando? Porque está acabando? Ah, meu Deus, essa temporada está acabando, Evelyn, mas vem muito mais por aí. Sim ou não? Tá chorando? Tô. Mas foi legal, temporada boa, hein? Foi muito bom. Deu pra gente edificar um pouquinho a nossa vida, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tudo isso, a gente tem que lembrar aqui que, pelo menos eu peço o tempo todo para Deus que o que é falado aqui, o que é explicado, com brincadeiras ou não à parte, né, Evelyn? Né? Que seja a vontade de Deus para a tua vida, para você que está assistindo aí. Que sejam as palavras que você estava precisando ouvir, que não sejam minhas as palavras, né? Que sejam as palavras que Deus comanda através de mim para que cheguem até você e edifiquem a tua vida naquilo que você estiver precisando ser edificado na sua vida, né? Eu declaro isso no dia de hoje para você, né? Que aquilo que precisa ser edificado na sua vida, você tenha clareza
de como fazer isso, e essa clareza vem lá do teu mergulho na palavra de Deus, na Bíblia, ok? Estamos terminando aqui a 6ª temporada, então tem 6 playlists aqui no perfil para você assistir. Eu sugiro que você veja cada uma delas, maravilhosas, né? Todas as aulas com 10 a 15 minutos aí no máximo aí de duração, então dá para você assistir tranquilamente uma por dia. Mas eu quero que você mande essas aulas, mande esses vídeos, se inscreva aqui no canal, não se esquece disso, para você receber, aperta o sininho aí para você receber todos os avisos, mas principalmente, deixa teu comentário, pega o link, compartilha esse link com o maior número de pessoas possível, com os teus grupos aí. Por quê? Porque são mensagens que estão aqui, como eu disse, aqui para edificar a vida das pessoas. E se você me ajudar nisso, você faz parte desse processo. Você está ajudando a palavra de Deus a chegar a mais pessoas, você está ajudando as direções emocionais, a melhoria emocional, a melhoria na parte produtiva das pessoas a acontecer na vida delas. E para isso basta você compartilhar, enviar, que o YouTube vai entender que esse conteúdo todo, que esse trabalho todo nosso aqui é relevante tanto para você quanto para quem esse vídeo chegar. Então, eu peço isso para você. Deus abençoe tua vida. Fica aí tranquilo, a gente vai dar aviso para você. Aguarda aí que vem aí nova temporada do Liga 3i mais à frente. Deus abençoe tua vida. Beijo no coração.